seu coração. Tinha uma expressão que eu usava muito nos anos 80, anos 90, que era aquela, pra inglês ver, que era algo de Araque, né? É pra inglês ver. E o pronome então, o pronome é pra inglês ver, porque na verdade é o seguinte, quando estoura a pandemia o ano passado, então foi-se criada uma comissão dentro da Câmara, enfim, para poder disponibilizar o auxílio alimentação, o auxílio emergencial, etc. Ficaram nesse debate gigante, que ainda está em debate, essa segunda leva, etc, não resolve, que é para atender a fome do povo. Mas naquele momento que estoura a pandemia, o que faz o governo federal emergencial em 48 horas? 48 horas. Disponibilizou mais de 30 bilhões, com B de bola, para os bancos, sob a argumentação da criação do Pronamp, graças ao que nosso seria Guedes. Graças ao nosso querido ministro Paulo Guedes, que pensa que é ministro dos Estados Unidos, do Canadá, ou sabe-se lá de onde, não conhece nada de Brasil. Quando ele faz isso, enche os bancos, aí eu falo bancos, são 5 bancos só, gente, e 3 deles privados. Só o Itaú aí pegou mais de 6 bilhões, que em tese seria para quê? Para dar o suporte aos nossos pequenos e médios empresários nesse momento, porque é muito chega a ser desumano você pedir pro camarada fechar as portas, fechar o comércio dele, sendo que onde ele tem o ganha-pão, ele não tem capital de giro e ele tem que fechar o comércio, sendo que ele não tem suporte nenhum de nada. Esse financiamento, esse Pronamp seria justamente para isso, só que esse cidadão vai ao banco e não tem acesso ao crédito. Quando ele chega lá, por exemplo, não há absolutamente nada que especifique que ele tem acesso. Ele chega lá, todos os requisitos para ele ter acesso, só falta ele penhorar a mãe dele para ele ter acesso. E se penhorar a mãe, ele não vai pegar, ele só pega a mãe, a garantia de... Não, é difícil, cara. Eu acompanhei isso, eu fui, cheguei, verifiquei, assim, a gente briga, por quê? Porque o momento quando fala de emergencial é o quê? É pra ontem, emergencial, a gente tá no meio da pandemia. Veja a Lei Aldir Blanc. Exatamente. Vira uma emergência que não saiu até hoje pra muita gente. Exatamente, claro, não resolve. Cada um tem as suas peculiaridades. Não, claro, não vamos entrar nessa seara. Mas o que você faz no momento de emergência? De urgência, de coisa que pra ontem no estado de pandemia. Você resolve. O que teve de fraude, que teve disso ou daquilo outro, você trata posteriormente. A princípio você precisa resolver o problema. E o Pronamp não resolveu o problema de ninguém. Sabe, eu tive acesso ao número, 1,5% dos empresários tiveram acesso ao Pronamp. Aí o empresário quem? Aquele que tinha renda anual acima de 5 milhões. Isso é brincadeira. É verdade. Você não tem acesso a nada. Aí a Luísa Trajano. Mas ela não precisa. Não, mas é exatamente. Quem não precisa pega. Quem não precisa pega. É um nível de Luísa Trajano. Mas você sabe onde é que está a contradição? O Brasil vive aí nos últimos 24 meses o maior número de falências de empresas da história do Brasil. Nos últimos 24 meses, 11 mil indústrias fecharam as portas. É o maior nível de endividamento da história. Então esse camarada vai ter acesso ao crédito no momento de emergência, sendo que ele está devendo, como é que ele vai ter acesso? Exatamente. A gente estava falando com o Récio ontem, ou antes de ontem, sobre o que o governo americano fez. Liberou 1,9 trilhões de dólares para as empresas, para o auxílio emergencial, né, para suprir as necessidades das pessoas enquanto a pandemia. Exato. Então veja, o que o Brasil fez? Liberou lá aqueles R$600, que eu não acho ruim, achei legal. Que pelo governo federal seria 200. Que seria, mas chegou a R$600 por 4 meses. Aí depois fizeram uma emenda e uma coxa de retalho de R$200, R$300 até dezembro, e agora eles estão querendo dar como esmola R$250. Então assim... E as empresas? Não, as empresas, ninguém nem fala sobre empresas. Exatamente. De tudo quebrando, parado e quebrando. É porque a política é de que se tiver aberto... Aí nessa esteira, nós vamos entrar aí com o Júnior Gel, o deputado estadual, que ele quer salutar um auxílio financeiro, mas que o estado do Tocantins patrocine aos desempregados do setor de alimentação por causa da Covid-19. Tá errado? Não! Claro que não. Por quê? Porque são os mais impactados. O profissional dos restaurantes, garçons, enfim, são os mais impactados. A pandemia, em Palmas especificamente, colocou na rua mais de 8 mil mães e pais de família. Na rua, estão desempregados de fato. Porque os restaurantes fecharam, o pessoal vai fazer o quê? Vai pra rua. Beleza, mas esse projeto, ele não é original, digamos assim, do Júnior Gel. É salutar, importante, mas esse projeto, que já está em vigor, surgiu no estado do Ceará.
Lá, o governador Camilo Santana, ele abriu um auxílio emergencial, digamos assim, de R$1.000, 2 parcelas de R$500, para todos os profissionais de bares e restaurantes. Os trabalhadores, né? Para terem acesso, porque se você for colocar numa mesa, esses são os mais impactados diretamente. Porque eles não voltaram, estão mais de um ano, né, desempregados, enfim. Então lá o governador Camilo Santana fez, né? Então o que o vereador Júnior Gel, com certeza ele deve ter se espelhado lá no governador do Ceará, e dá para fazer aqui sim. Né? Claro que a gente teria que estudar os valores, aí o governo teria que estudar os valores. Mas o governo falou que tá com caixa, que teve um bom orçamento, equilíbrio fiscal. Tá equilibrado fiscalmente. É possível. Mas eu tenho uma coisa que eu digo. Mas que só para te interromper, ainda nessa pauta, o próprio governador, ele chegou a falar alguma coisa nesse sentido. Agora, o que acontece? Eu estava estudando, vendo as últimas notícias, o governo montou uma força-tarefa aí, de gente muito qualificada, inclusive, né? Ouvindo várias frentes e tal. E a parte econômica, porque assim, quem tem fome é para ontem. Não dá para ficar, olha, vamos ver, não sei o que, quem tem fome é para ontem. Então essa medida, eu acredito que o Tocantins também deva tomar, sabe, nas próximas semanas. Porque assim, tá se agravando, ontem foram mais de 2.300 mortos. A gente tende a ir para 3.000 ainda esse mês. E aí não tem jeito. Eu tô numa desesperança, cara, muito grande, porque eu não tô vendo luz no fim do túnel de que a gente vai estar resolvido. E o túnel só fica mais escuro. Que se resolva os problemas das vacinas pra gente, pelo menos durante esse ano. Aí, lockdown termina domingo, segunda? Dia 16, segunda-feira. E você acha, pergunto, como é que não prorroga isso? Terça-feira, na verdade, dia 16. Como é que não vai prorrogar? Para mais 15, para mais 15, para mais 15, para mais 30? Eu tô vendo meses. Eu tô vendo, mas assim, gente... Se você falar assim, olha, vamos manter tudo fechado até dezembro, você mata a pessoa. Não, claro. Você mata Faltam 13 minutos. Desesperança. Só que vamos girar para chamar o resto? Só para finalizar, tem o Jefferson tá com esse sentimento de desesperança e tal, mas eu tô vendo aquela luzinha assim, lá na pontinha do túnel, que é o quê? O Tocantins, ele... É uma vela? É uma velinha. O Tocantins tem pouco mais de 1,5 milhão de habitantes. Né? Então, se a gente for comparar um grande centro, como São Paulo, Rio, Goiânia, etc. Não é um bairro. Exatamente, é um bairro. Então, isso nos favorece em relação à aquisição de vacinas. Um bairro de 800 quilômetros, de quase 1.000 quilômetros de ponta a ponta. Inclusive é maior do que muitos países, né, o Tocantins. Só que o que acontece? Voltando à questão das vacinas. Como o STF liberou estados e municípios e empresas adquirirem vacina, há um movimento muito forte, inclusive aqui no Tocantins, a gente trouxe o coordenador dele aqui, que é o Joseph. Essa fala já está sendo feita na coordenação nacional para esse grupo de empresários adquirirem essas vacinas. 3 milhões de vacinas, vacina o Tocantins todo. Mas eles vão adquirir as vacinas e essas vacinas ele vai doar para o estado, não é isso? O que acontece? A parceria é feita via governo do estado e Associação Tocantinense dos Municípios. Amanhã ou depois, a União, Unidos pela Vacina, que o Joseph é o coordenador, já vai ter esse número exato, a radiografia completa do Tocantins. Eu estava conversando com um pessoal lá no Piauí. Então tem essa possibilidade real de acontecer. Sim, lá no Piauí que tem esse movimento também que está sendo encampado. Um dos coordenadores do movimento no Piauí disse que a maior dificuldade deles a logística. Não? É os municípios preencherem os formulários. Exatamente. Nossa, exatamente. Vamos girar, já a gente volta. Tem Hessel, tem fala do prefeito, tem muita coisa aqui. Meio Norte FM, Meio Norte. E já estamos de volta aqui no Meio Norte 40 graus, o negócio tá pegando fogo, faltando 10 para as 19 horas, vamos juntos. Meio Norte FM. Meio Norte 40 graus. Só corrigindo a hora aqui, faltando 10 minutos para 19 horas, não? Tá certo. 10 para 19. Sim, continuemos então. Veja, nós temos, a gente estava falando lá, eu estava falando sobre os tratores e os caminhões de baixa qualidade, que gera às vezes muito mais problemas do que solução. O Hessel também tem, direto de Washington, também tem um posicionamento sobre. Tem o áudio dele aí, né, Arinaldo? Sim, bora. Então, vamos soltar o áudio. Olá, meus amigos. Essa história de exibir máquinas agrícolas, ônibus... Gente, cá entre nós aqui. Vamos ter jogo limpo.
Isso não existe. O povo não é retardado. E o pior é fazerem isso, caro amigo Agamenon. O duro é fazer isso em época de pandemia. Eu não sei como nenhum ser inteligente do Palácio Araguaia, presta atenção nisso que eu vou falar, eu não sei como nenhum ser inteligente com mínima massa encefálica no Palácio Araguaia não teve ainda a geniosa ideia de colocar em exposição também macas e cilindros de oxigênio no meio da Praça dos Girassóis. É muito sério isso que eu estou falando. Vai lá, coloca lá as camas enfileiradas. Aproveita também, governador, enfileire os caixões, enfileire os corpos das vítimas mortas pela Covid-19 em frente do palácio, bem na frente da sua janela, do seu gabinete. A política precisa ser levada mais a sério. Senhores da bancada, a minha opinião é essa. Não há como eu mudar de ideia. A política não se faz mais desta forma. Quantos dias ficaram lá, debaixo do sol, as máquinas agrícolas? Para que isso? Seguraram as máquinas só para fazerem foto com o ministro? Isso é um tapa na cara da sociedade? Isso não está certo. Eu discordo veementemente e desafio aqui no programa o governador a me receber e explicar essa história direitinho. Desculpa aí o desabafo, mas não tem como a gente falar o contrário. Muito bem. Marcos Milhomens, a palavra é sua. Tá aqui. Aí. Não, eu entendo assim, A indignação. a indignação do Hessel, enfim, toda essa parte, né? Mas assim, eu quero fazer uma crítica mais ácida, assim. Isso são truísmos, né? Isso é audível para as pessoas que estão, é isso mesmo e tal. Mas não é, o governo, ele tem que fazer essas ações quando traz os municípios, porque política também é isso. Não é? As inaugurações surgem por quê? Não precisa inaugurar. Precisa, é necessário que seja feito. Isso é inerente à política. Marcos, mas em momento de pandemia, eu particularmente fui na entrega dessas máquinas e não tinha aglomeração. Ele atendeu os prefeitos separadamente. Então eu acho que é importante isso, isso é da democracia. Você pega, por exemplo, talvez um dos maiores estadistas do Brasil, que foi o JK. O JK, ele inaugurava um quebra-mola, ele fazia um evento, ele fazia tudo isso, porque ele falava que é importante demais, é inerente à política isso. Mas tem áudio de prefeito aí? Eu acho interessante isso que você está falando, Marcos, que realmente eu até entendo. Eu só não gosto de gastar dinheiro público à toa. Eu acho que cada dia que uma máquina dessa fica parada esperando a unção, a bênção do governador, é dinheiro a menos no município. Aí quando a máquina vai, já é menos dinheiro na manutenção da máquina, que é caríssimo. Isso eu sou contra. Agora, o que acontece é o seguinte, tem o Covid e o governo do estado, através do governo federal, fez um repasse para todos os municípios agora no início do mês, para ajudar os municípios ao combate à Covid-19. Ficou coisa de 15 milhões de reais para o estado do Tocantins, 5 milhões ficou para o estado, 1 milhão e alguma coisa para Palmas e outro 1 milhão e alguma coisa para Araguaína. E para os municípios ficou uma ninharia. Você quer ver? Temos aí o áudio do prefeito Levi, de Santa Rosa do Tocantins. Ok. Preparados? Vai lá. Simbora. Jefferson, para esclarecimento à sociedade de Santa Rosa do Tocantins, o valor acreditado agora no início de março para o nosso município, 11.905,81, ou seja, em torno de 12 mil reais aproximadamente. Valor este que estamos com ele já no planejamento, estamos gastando na compra de testes rápidos, comprando luvas, equipamentos para os funcionários da linha de frente e os testes para estar testando a nossa população. É um valor muito irrisório, mas ajuda. Além dos decretos, estamos com fiscais também nas ruas, conscientizando a comunidade, orientando. Fizemos uma grande reunião com todos os comerciantes e todos estão sendo parceiro
para que a gente possa, sim, combater essa pandemia que nos aterroriza, que nos preocupa bastante. Pensando no mesmo viés, na mesma linha de pensamento, o prefeito Ormando, lá de Tupirama, ali que fica no delta do Tocantins, né? Que é Tupirama, Pedro Afonso e Bom Jesus, também falou com a gente. Prefeito Ormando. É um valor irrisório em relação ao que a gente enfrenta com essa doença, com esse Covid, que foi um valor de 6.988. Vocês, todo mundo sabe que é um valor muito pequeno para a gente poder fazer um enfrentamento conforme a crise aumentar. Mas eu já autorizei a secretária de saúde para fazer um orçamento para que a gente possa ver o que a gente pode comprar. Logicamente, em primeiro momento, os equipamentos de proteção para os nossos funcionários. É uma prioridade número 1, porque você tem que equipar os nossos funcionários, porque estamos trabalhando em área de risco, e ver se dá para fazer a aquisição de todos esses equipamentos. Eu acho uma quantia muito baixa para o momento que nós, prefeituras, estamos convivendo nesse momento de crise, nesse momento de pandemia. Eu fiquei muito alegre quando vi a reportagem, mas quando o dinheiro caiu na conta de 6.988, eu fiquei muito preocupado, porque eu me lembro que ano passado, no início da crise, o município de Tupirama recebeu 245 mil para enfrentar essa pandemia. Muito bem. Prefeito Ormando, prefeito Levi. Pois essa é uma amostra de alguns prefeitos do Tocantins, que são centenas deles. O Tocantins, majoritariamente, suas prefeituras estão de 0,6. Ou melhor, um repasse mínimo apenas para o sustento de cada cidade. Certeza que tem lá, tem aquele engraçadinho que fala, e repasse que vem pra cá. Lembrando, mas olha só, pra gente ter clareza do assunto, e é interessante, importante demais ouvir os prefeitos, é que conhece a realidade local. Que a gente dá um aqui de déspota esclarecido, palpiteiro, é muito bom, mas só quem conhece, quem tá lá na localidade, né? Mas aí vamos aos números, ó, Tupirama tem 1.500 habitantes. Ele mesmo falou no áudio que há menos de 12 meses atrás recebeu 200 mil reais. Correto? Mais de 200 e poucos mil reais. É a gestão anterior, tá? Sim. Tá. Mas 200 mil reais para combate ao Covid. Sim. Só que o que não é inerente ao combate ao Covid é só combate ao Covid. Ele não pode fazer mais nada, você sabe disso. Né? Santa Rosa tem 4.800 habitantes. Então, um dos maiores arrecadadores de um dos maiores ICMs de soja do Tocantins. Exatamente. ICM não. Royalty. Não, royalty da soja. Não tem ICM a soja, não. Aí, beleza. Só que tem como o Pedro Afonso ali, tem a da Bung e tal, tem todos esses benefícios. Emprega gente, movimenta a cidade. O repasse que é do governo federal, isso é verba federal, e assim, que a gente ouve muita bobagem, e todo mundo pensa, não, mas recebeu a verba, cadê o dinheiro? Não é assim, gente. Mas a prefeita de Palmas gastou fazendo asfalto. Gente, para com isso. Não existe isso. O que é dinheiro destinado para a Covid é para uso impreterivelmente da Covid. E às vezes tem municípios que não tem com que gastar. Exatamente. E não pode gastar com qualquer outra coisa na saúde sem não pode gastar. Inclusive a prestação de conta, e isso é um problema, porque a verba é federal e o problema vem de quê? Vem da Polícia Federal, investigação. E prestação de conta de verba federal, eu vou te contar. Para o cara fazer um cambalacho, falar que vai fazer um esquema, não sei o que, é muito difícil. Porque essa verba... Agora, os municípios que receberam esse valor, como Tupirama, por exemplo, tem 1.500 habitantes. 1.500 habitantes é menor do que o Aureni 3, do que o Aureni 1, por exemplo. Bem menor. Não, é uma cidade pequena, mas lá tem toda uma estrutura, tem gente, só que não tem como comparar com o grande centro. Então, veja, por mais que fosse uma administração anterior, mas mais de 200 mil reais entraram em menos de um ano. Então, 200 mil reais, ele consegue fazer o combate à Covid ali por 5 anos. Não é razoável mas a administração anterior, a administração anterior conseguiu zerar lá. Zeraram? Zerar o dinheiro. O combate ao Covid. Exatamente. Mas a respeito, por exemplo, leito.
Se a É uma prefeitura, pena eu falar de isso porque- Tupirama, É uma pena eu falar isso porque o ex-prefeito é um cara que eu muito Você chegado. admira. Mas Você come os churrasco números com ele. são números. Mas Tá, é porque mas a o minha dinheiro da pergunta Covid, é- eu tive acesso a essa frente de prestação de conta, de não sei o quê. E, cara, isso é muito, muito melindroso. Então, veja, se vem a verba do governo federal para uma prefeitura no interior como essa, eu recebi 6 mil reais aqui. Só que há 11 meses atrás ele recebeu 200. Então é 206 mil para combate ao Covid. Esse prefeito, que como o Jefferson está falando, zerou o dinheiro, e aí só nota superfaturada que explica isso, não tem outro sentido. Porque não tem como, num município de 1.500 habitantes, você fazer isso. Não tem. A minha pergunta era, por exemplo, um Tupirama da vida, alguém precisa ser de um leito, ser entubado e tudo, vem Não pra fica- Palmas. Não, vem vai pra pra Palmas. Pedro Afonso, Quem paga a porque conta? Eu acho que Pedro Afonso, eu não sei nem se Não, Pedro Afonso tem. ok, pra onde vai? respirador. Mas Não, tem quem não. paga a conta? O SUS. É, não. Não, no leito particular. Não, Por exemplo, particular. ele precisou no hospital, um Unimed da vida desse. Pegou uma vaga, não tinha, tava lotado, veio pra Unimed. E o município paga. Aí Hã? quem vai pagar é o município, né? Não? Não. Igual a o prefeitura de município- Palmas. Não, deixa eu te falar, Não, o ex-prefeito, não. o ex-vereador de Palmas, Assim Lúcio funciona. Campelo, que está entubado, inclusive, neste momento, ele só conseguiu uma vaga numa unidade Santa particular, Teresa, no Santa Teresa, porque entraram na justiça. A família Porque dele entrou na ia justiça. ser transferido para o público. É, e exatamente. até o transporte ia ser mais. Eles ia entraram na mais justiça, complicado. perdão, falei errado. Eles entraram na justiça, ele já estava lá. Ele Eles já entraram estava na lá. justiça para o Estado arcar. Não, mas espera aí. Eu tenho um colega que infelizmente o pai dele faleceu no Santa Teresa e eles não pagaram nada. Foi via prefeitura, transferiu do Às UPA, sei lá, vezes coisa. você tem entendeu? esses leitos que são convênios. São convênios. É, mas Às vezes exatamente. passam do convênio. O Lúcio Campelo foi vereador durante vários mandatos aqui. 4 mandatos. Eu imagino que ele teria condições de ficar aí 2 meses, um mês, 2 meses. Imagino eu. A gente. Um leito né? é Tô caro. falando, por mais que seja caro. Mas um tempo ele daria conta de ficar. Só que tem um momento que a família fala assim: ei, alguém precisa nos ajudar. Que foi o que aconteceu aí. Eu chuto mais ou menos uma diária de 5 mil reais ali no Não, leito não daquele. sei. Eu mais ou também menos. não consigo nem falar a É, respeito. eu- Mas, na verdade, isso. Quem está internado no local público, e hoje, Palmas, dá 100%, não tem local para internar. Quem vai para um hospital particular, por exemplo, também não tem vaga. Não tem vaga. Eu tô falando quem tem plano. Quem tá pagando mas no tempo mas não tem tem um outro acesso. detalhe, tá? Tem lá em Tupirama, 0 casos de Covid, tá? 0. Zero caso. 0 casos de Covid e não tem subnotificação. Porque Não, mas- teste é de com força, ó. Então, isso é uma notícia boa. É uma notícia boa. Então podemos imaginar que o dinheiro, os 200 e poucos mil, fez Funcionou? Fez efeito? efeito. Exatamente. Fica a interrogação. Foi bem aplicado? Exatamente. Fica a interrogação. Fica a interrogação. Fica a interrogação, porque se Não, eu Tupirama acho que- tem 0 eu casos. acho que esgotou aí. Porque se Não, Tupirama mas na tem verdade ela já foi mesmo. Porque também. deixa eu te falar, e outra, já. e é interessante isso, por quê? Porque Tupirama, que fica a poucos metros de Pedro Afonso, que fica a divide poucos pelo Rio metros Tocantins e de Bom Jesus, Rio Sono. que é uma região muito movimentada, onde tem a Bung, e não tem nenhum caso, é realmente muito interessante. Pois isso, viu? teve Tem que ver como é que o teve gestor um óbito anterior em assumiu Bom Jesus isso. do Tocantins com o prefeito lá, Paulo Hernandes, mas também De Covid. de Covid. E ontem ele baixou um decreto lá, mais duro ainda, isso com um único óbito, tá? Então, eu só não sei Tá direito. padrão FIFA. Padrão FIFA. Pelo menos, ó, de um lado Tupirama, do outro lado Bom Jesus. No meio fica Pedro Afonso. E os dados de Pedro Afonso eu não tenho. Muito bem, então. É isso. Vamos na hora de despedir. Meninos, pagar um pastel ali pra gente. O Jefferson, certeza que ele recebeu. De quem? Não sei. Não, é porque você me disse Eu que não eu vou lá sei. buscar. O golpe tá aí, cai quem quer, Não, né? vamos aglomerar, vamos embora. Não, ele paga o pastel, eu passo lá, pego, depois um por um, tranquilo. Ah, entendi. Vamos lá então? Dá Vamos. tchau? É o pastel no quilo, né? É no quilo. Dá tchau, né? Deixa parar a aglomeração que eu quero poder aglomerar, que eu vou lá no pastel. Onde que é esse É pastel no daqui quilo? do lado aqui, ó. A gente mas você faz o pedido delivery? Não, agora Hoje em Palmas só delivery. hoje em dia é só delivery agora, né? Hoje Sim, em mas Palmas só hoje delivery. tem delivery lá de pastel? Tem delivery. Então não vou comer. Vai, Marcos, se despede. Mas é isso aí. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Desculpa se a gente se excedeu em uma parte ou em outra, mas a ideia do programa é justamente essa. Você que está nos ouvindo, gostou? Interaja conosco, mande sua sugestão. Pode mandar sugestão de pauta também, é uma crítica, um elogio, enfim. A gente está aqui para fazer o melhor para você. Tá joia?
Forte abraço e até amanhã. E se não quiser mandar nada também, não manda, não. Só tem ouve. problema. Só continua ouvindo, né? Sabe? Xinga minha mãe, a do Marcos, de quem você quiser. Né? Então, assim, fica à vontade. Aqui, a casa é sua. Um abraço a todos vocês, de todo o estado do Tocantins, que está aí sintonizado com a gente. Me parece que a partir de amanhã, Augustinópolis também começa a passar o programa da Meio Norte 40 Graus. Olha aí, a região do Bico já região do aderindo. Bico. Lá temos Nazaré, Vanderlândia, Darcinópolis, Nazaré, Vanderlândia, Darcinópolis, Palmeiras e Angico. Muito bem, então. Podemos dar tchau, então? Podemos ir lembrando também que o programa está no site jeffersonagamenon.com.br, tanto no meu site como no YouTube, na íntegra. Se você quiser processar, achar interessante também, pode processar, que advogado o Marcos tem. Valeu, gente. Então, até amanhã, sexta-feira, a gente vamos sextar com alguma novidade para vocês. Meio Norte FM.